1 Pedro 5, versículo 8 vai dizer assim para nós: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, esta palavra foi de hoje, dia 2 de junho de 2026, pela madrugada. Apura teus ouvidos, o Senhor vai falar ao teu coração. Uma coisa desejo imprimir-lhes na mente: agentes satânicos especiais lhes estão intimamente ligados e seu poder e influência têm evidente efeito sobre vocês, porque não permanecem suficientemente perto de Deus para assegurar a ajuda especial dos anjos excelentes em poder. Sua união com os inimigos do Senhor é muito forte e vocês não percebem que estão em perigo de naufragar na fé. Se encorajarem, em um mínimo que seja, as tentações de Satanás, irão se colocar em seu campo de batalha, e então o conflito será longo e doloroso, antes que possam obter a vitória e triunfar, em nome de Jesus, aquele que o derrotou. Satanás tem grandes vantagens. Ele possui o admirável poder intelectual de um anjo, do qual poucos têm uma ideia exata. Satanás estava consciente de seu poder, do contrário, não teria se empenhado em um conflito com o poderoso Deus, o eterno Pai e o Príncipe da Paz. Satanás observa atentamente os acontecimentos e quando encontra alguém que possua um espírito especialmente forte de oposição à verdade de Deus, ele lhe revelará até acontecimentos ainda não cumpridos, a fim de poder mais firmemente segurar um lugar em seu coração. Aquele que não hesitou em enfrentar um conflito com quem mantém em seu poder a criação é maligno bastante para perseguir e enganar. Ele segura os mortais em suas armadilhas dos dias de hoje. Não perdeu em sua experiência de quase 6.000 anos coisa alguma de sua habilidade e astúcia. Durante todo esse tempo, tem sido atento observador de tudo quanto diz respeito à nossa raça. Olha só, meus queridos irmãos, os que têm se oposto severamente à verdade de Deus, Satanás emprega como médiuns. A esse, ele aparece na falsa forma e personalidade de outro, talvez um amigo do médium. Aumenta-lhes a fé, empregando as palavras desse amigo e mencionando circunstâncias prestes a acontecer ou que realmente já tiveram lugar e de que o médium nada sabia. Por vezes, antes de uma morte ou de um acidente, ele dá um sonho ou, personificando outra pessoa, conversa com o médium, comunicando até mesmo conhecimento por meio de suas sugestões. É, porém, sabedoria de baixo e não de cima. Olha só, irmãos. A sabedoria ensinada por Satanás está em oposição à verdade. Ainda que para servir aos próprios fins, ele se revista aparentemente com a luz que envolve os anjos. Para uma certa classe de mentes, ele vem aprovando parte daquilo que os seguidores de Cristo creem ser a verdade, ao passo que os adverte a rejeitarem outra parte como erro perigoso e fatal. Aqui diz que Satanás é um mestre em seu ofício. Sua sabedoria infernal é por ele empregada com êxito. Está pronto para ensinar os que rejeitam o conselho de Deus contra o próprio entendimento e é capaz de fazê-lo. A isca encontrada por ele será proveitosa em levar as pessoas à sua rede e, a fim de nelas firmar as garras diabólicas, ele a revestirá da maneira mais atrativa possível. Todos quantos são assim enredados aprenderão, à custa de terrível preço, a loucura que é vender o céu e a imortalidade por um engano fatal em suas consequências. Nosso adversário, o diabo, não é destituído de sabedoria ou de força. Ele anda em derredor, a Bíblia diz, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, verso 8. Trabalhará com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, versos 9 e 10. Como rejeitaram a verdade, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Versículos 11 e 12. Temos de lutar com um inimigo poderoso, enganador, e nossa única segurança está naquele que há de vir.
nosso Senhor Jesus, o qual consumirá esse arqui-enganador com o espírito de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Verso 8. Eu lhes recomendo isso no temor de Deus e imploro que se levantem dentre os mortos e Cristo dará vida a vocês. Desperta-te, meu querido irmão, minha querida irmã, antes que seja tarde demais. Há mensagens que confortam, há mensagens que encorajam e há mensagens que vêm como uma trombeta de advertência para despertar os que estão adormecidos espiritualmente. E essa que eu acabei de ler aqui com vocês é uma delas. O Espírito de Deus nos mostra uma realidade que muitos têm ignorado. A guerra espiritual é real, é intensa, é contínua. E o grande problema, irmãos, não é apenas que Satanás existe. O problema é que muitos cristãos vivem como se ele não existisse. E Pedro nos mostrou, nós lemos na Bíblia, ele escreveu o que para nós? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão. Está aqui, 1 Pedro 5, versículo 8. Como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Observe, meus irmãos, que o texto não diz que ele procura os ímpios. Ele procura a quem possa tragar. O perigo de não permanecer perto de Deus. Qual é esse perigo? Então, a primeira advertência é clara. Vocês não estão, onde está aqui meu Pai, permanecendo suficientemente perto de Deus. Olha só, para assegurar a ajuda especial dos anjos excelentes em poder. Muitos querem proteção sem comunhão, querem vitória sem oração, querem discernimento sem estudo da palavra, querem autoridade espiritual sem consagração. Mas o céu não trabalha dessa maneira, meus irmãos. Quando nos afastamos de Deus, não entramos em terreno neutro, entramos em território perigoso. Não existe meio termo na guerra espiritual. Ou estamos avançando com Cristo, ou estamos nos tornando vulneráveis aos ataques do inimigo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando estava perto de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando seguiu Jesus de longe, negou seu mestre quantas vezes? 3 vezes. A distância de Deus sempre produz fraqueza espiritual. E ele, o inimigo das nossas almas, não é um inimigo comum. A mensagem diz que Satanás possui um poder intelectual que poucos compreendem. Isso não significa que ele seja igual a Deus. Jamais. Deus é criador, Satanás é criatura. Deus é todo-poderoso, Satanás é limitado. Mas o que o texto vem enfatizar para nós é que estamos lidando com um inimigo experiente. Durante milhares de anos, ele estudou a humanidade. Ele conhece nossas tendências, irmãos. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece aquilo que desperta nosso orgulho. Ele conhece aquilo que alimenta a nossa incredulidade. Ele não precisa derrubar uma pessoa de uma vez. Basta fazê-la relaxar na oração, abandonar a vigilância, negligenciar o estudo da Bíblia, perder o primeiro amor. Foi assim que Sansão caiu. Foi assim que Judas caiu. Foi assim que muitos tem caído ainda hoje. Qual é o maior engano dos últimos dias? O texto apresenta uma advertência solene. Satanás pode misturar verdade com erro. Essa é sua estratégia favorita. Ele raramente apresenta uma mentira completamente evidente. Ele mistura, ele confunde, ele falsifica. Assim como moedas falsas são feitas para parecer verdadeiras. O inimigo sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, que uma mentira revestida de aparência religiosa é muito mais perigosa. Por isso, Jesus Cristo advertiu o que para nós? Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas. O maior perigo para a igreja, irmãos, não é apenas a perseguição externa. O maior perigo é o engano que entra disfarçado de luz. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Nem toda experiência sobrenatural procede do Espírito Santo. Nem todo sonho, visão ou manifestação tem origem celestial. A única segurança, meus amados, está na palavra de Deus. Amor à verdade é a nossa proteção. Medite no texto de 2 Tessalonicenses 2, porque ela vai revelar algo muito precioso para você. As pessoas não serão enganadas porque não receberam o amor da verdade. Mas por quê? Porque nós vamos descobrir no próximo vídeo que o Espírito Santo venha nos ajudar e nos fortalecer e nos alicerçar na sua palavra, na sua verdade. Em nome de Jesus, amém.